Muito bem, meus amigos, começando mais um dia de nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso encontro. Hoje é a última quinta-feira do mês, nós temos o nosso tema livre e por isso nós aqui estamos então à disposição para conversarmos sobre as dúvidas que vocês colocaram. E agora no nosso pequeno grupo temos mais facilidade para conversarmos de modo mais direto, né? Então, se vocês tiverem alguma ideia para colocar na área de texto para a gente comentar, para a gente conversar, então hoje a pauta é por conta de vocês, diferentemente da nossa rotina, que sempre segue, né, o estudo sistematizado das obras básicas, né, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e a gente sempre fica ali restrito naquele roteiro, seguindo ali o raciocínio de Kardec, também dos nossos instrutores espirituais, mas hoje a festa é de vocês. Vamos lá, se vocês tiverem algum tema para colocar. Depois não vai dizer que eu não tenho oportunidade, hein? Depois fica com dúvida aí, mastigando, aquela dúvida ruminando que não consegue dissipar. Aí hoje, quando eu tenho que falar, ninguém fala nada, hein? Olha lá. Bom dia, Judite. Alguém tem aí algum tema para a gente começar a abordar? Estamos aqui à disposição, então. Nós tivemos, enquanto vocês colocam aí, ou vocês pensam em alguma coisa, nós tivemos recentemente alguns eventos interessantes aqui no Pautalk. No Pautalk não, na internet, né? Tivemos nesse fim de semana o Congresso Espírita do Ceará, realizado lá na cidade de Fortaleza, e o tema era voltado para a mediunidade. E aí, então tivemos ali Simão Pedro, Haroldo Dutra Júnior, o professor Severino Celestino, né? Aliás, ouvindo a palestra do professor Severino Celestino, é muito interessante, né? Porque ele é um grande conhecedor da Bíblia, e ele está agora fazendo, né, pelo que ele falou, fazendo agora o seu pós-doutorado aqui na Universidade Metodista de São Paulo. E pós-doutorado não é qualquer coisa, né? E ele comentava, só para vocês terem uma ideia, que o CNPq, né, um instituto do governo que financia os cursos de pós-graduação aqui no Brasil, e aí, então ele ganhou uma bolsa de estudos e ele teve a oportunidade de viajar lá para aquela região do Oriente Médio, ali do leste europeu e tudo mais, e ele visitou aqueles pontos principais da Bíblia, né, o Monte Sinai, também ali os caminhos percorridos por Paulo de Tarso e tudo. Então ele falava que foi muito emocionante, e isso que era muito bacana, né? Bom dia, Paulo. E isso era muito bacana, né? E ele fala hebraico também, né? E o trabalho que ele realizava das traduções era exatamente ali, vinda exatamente do original. E aí ele comentava, né, sobre os debates dos quais ele participava, porque nesse curso da Universidade Metodista aqui de São Paulo, pessoas de várias religiões, né, alunos de várias religiões, que fazem também esse curso. Então é aquela diversidade de opiniões, né? Tem católicos, tem evangélicos, tem ele que é espírita e tudo mais, e todos eles tentando falar na mesma linguagem, né? Mas aí divergem exatamente nos dogmas, né? Quando se trata de reencarnação, por exemplo, quando se trata de mediunidade, ele defende, né, com muita categoria, com uma argumentação assim impecável, pelo tempo de estudo que ele tem e pelas traduções também. Então ele ia apresentando para nós alguns desses eventos, né, no Antigo Testamento, relativos à mediunidade. Falava sobre Jacó, falava sobre Moisés, sobre Abraão. Então ele ia citando, né, os vários nomes da Bíblia que tiveram ali uma participação em algum tipo de evento mediúnico, e fazendo a tradução ao pé da letra daquilo que a Bíblia trazia para nós, né? E aqueles que eram contra essa ideia acabavam ficando ali meio sem ter como defender as suas ideias, exatamente porque claramente era o que se mostrava ali nos textos, nos considerados, né, textos sagrados. E aí então foi muito legal essa palestra dele, né? O Simão Pedro também, com muita racionalidade, falava sobre mediunidade, uma palestra que ele costuma dizer, inclusive vocês podem procurar na internet, né, que é Os Vossos Filhos Profetizarão, né, os jovens
me esqueci agora qual é a passagem, né, mas ele falava exatamente dessa situação, né, em que havia essa previsão de que jovens e velhos, os filhos, né, teriam ali contato com o mundo espiritual, e aí a palestra dele girava em torno disso e falava da grande importância dessa fase, desse momento que a gente vem vivendo, né. Então, e o Haroldo Dutra Júnior também falava sempre, né, como é da sua especialidade, do Evangelho propriamente dito, né. Então ele pegava trechos do Evangelho e também fazia ali seus comentários. Então é importante, né, se vocês tiverem Haroldo Dutra Dias, isso, Júnior não Dias, né. Então é importante que, se vocês tiverem oportunidade, ficarem assim sempre ligados, principalmente na Rádio Fraternidade ou então na TVC, que são dois órgãos de comunicação muito eficientes na transmissão desses eventos, para que possam acompanhar, porque são raras as oportunidades que nós temos de participar de um congresso de grande porte, né? Então nós tivemos recentemente, né, Paula, lá aí no Rio de Janeiro, o Congresso Espírita do Rio, aí algumas palestras interessantes também que foram proferidas e tudo. A Vaninha participou lá com a equipe Espiritismo.net também na exposição do nosso trabalho lá nesse congresso. Então, assim, bom dia, Décio. Então, assim, a gente vê que são raros os congressos, e quando participa de um congresso, acaba sendo muito caro também, né? Então não é sempre que a gente tem essa oportunidade. E nós temos ali essas transmissões ao vivo, nesses dois órgãos. Hoje, por exemplo, né, um dos temas de uma palestra, de um evento que está sendo transmitido, que eu me esqueci o nome, eu vi agora de manhã, mas me esqueci. Hoje vai falar sobre drogas na visão espírita, né, dependência química na visão espírita. Então lá na TVC vocês vão conseguir participar também, amanhã também vai ter. Então sempre fiquem ligados para não perderem essa oportunidade, porque vale a pena, né? Bom dia, João. Então, pessoal, hoje é nosso tema livre, como eu disse para vocês. Quem quiser colocar para nós aqui uma questão para a gente conversar, fique à vontade. Estamos aí à disposição para argumentarmos em torno desses assuntos. E fiquem com vocês, então. É a oportunidade que todos nós temos de conversarmos, né? Pois é, todo mundo espera esse último dia, quando chega no dia ninguém tem nada para perguntar, né? Então a gente vai ficar conversando aqui. Bom, a Serfal colocou para nós aqui, né? Você poderia falar um pouco sobre os espíritos denominados dragões e quais as razões e objetivo dessas entidades quando dirigem suas energias deletérias para determinadas pessoas, né? Muito legal essa colocação sua, Serfal. A gente lembra sempre que existe um misticismo muito grande em torno do mundo espiritual, assim como dentro desse universo espiritualista, essas entidades consideradas entidades do mal são chamadas de dragões. Dentro das das religiões tradicionais, nós temos os demônios. Então são rótulos que vão colocando para essas entidades voltadas, né, para o mal, mas muito mais ligadas ao egoísmo, ligadas à ignorância, né? Então, na verdade, assim como esses espíritos têm ali suas razões e objetivos para manterem o caos, para manterem as pessoas escravizadas nesse medo, nesse raciocínio ainda místico, mitológico e tudo mais, nós temos também aqui no mundo encarnado. Lembrando sempre que quando a gente vai falar do mundo espiritual, nós podemos encontrar aqui no mundo material os mesmos elementos, né, que são os espíritos. Então a gente pensa assim, no mundo espiritual, que tipo de espírito que tem lá? Do mesmo tipo de gente que nós temos aqui. Kardec lembra sempre, né, que os espíritos nada mais são do que os homens que desencarnaram. Então, na verdade, da mesma forma que você encontra espíritos que são denominados de dragões, e essas denominações são muito mais fantasiosas do que realistas, né? Então, na verdade, são espíritos voltados para o mal, assim como você pode encontrar, por exemplo, numa comunidade onde você tem tráfico de drogas, você encontra o chefão das drogas. Aí você vai chamá-lo de dragão, por quê? Porque ele é o agente supremo do mal, porque ele é uma pessoa egoísta, porque ele mata sem nenhum tipo de motivo. Então, independente do rótulo que se tenha, alguns chamam de dragões, outros chamam os outros espíritos mais elevados de anjos. São rótulos, mas espíritos são espíritos e pronto. Dependendo do objetivo, da intenção que ele tem, daquilo que ele pretende alcançar, se ele é um espírito voltado para o mal, por exemplo, quanto pior, melhor. Essa é a grande estratégia. É o caos, quer dizer, o caos tira as pessoas da sua
do seu itinerário evolutivo, faz com que as pessoas fiquem escravizadas, como eu disse para vocês, naquele mito, naquela fantasia, podem ser submetidos facilmente aos desejos, aos caprichos dessas entidades, né, que a gente chama inclusive de entidades, mas na verdade são espíritos. Então, na verdade, assim, quando dirigem essas suas energias que você colocou, na verdade é um processo obsessivo, sempre combatendo aqueles que vão contra os seus interesses. Assim como nós temos as energias positivas recebidas dos espíritos mais elevados, que tem por objetivo proteger aqueles que estão afins com os seus trabalhos, né, com os seus ideais. Então, nós temos assim no mundo espiritual algumas organizações, algumas sociedades organizadas que trabalham em prol dos objetivos comuns, como nós temos aqui. Aqui no nosso planeta, por exemplo, aqui entre os encarnados, nós temos sociedades filosóficas, sociedades científicas, sociedades espirituais, sociedades criminosas, nós temos tudo. Então são pessoas que vão se aproximando pelas suas intenções, pelas suas afinidades, né? Assim como nós aqui hoje nos encontramos reunidos com o objetivo de estudarmos a doutrina espírita, ou pelo menos tentarmos estudar a doutrina espírita, nós temos ali pessoas que se juntam para poder elaborar um crime, uma fuga de um presídio, um contrabando, uma corrupção, como a gente tem visto na televisão. Então, no mundo espiritual, embora os objetivos sejam diferentes, porque para eles, por exemplo, não interessa fazer contrabando material, não interessa, por exemplo, falar sobre ciência do mundo terreno. Para eles, no mundo espiritual, o tipo de vida que eles têm é diferente do nosso. Então é muito difícil a gente falar assim, quais são os interesses dos espíritos voltados para essa visão materialista. A gente não sabe, a não ser que pergunte para eles, escuta, do que você gosta? Seria mais ou menos, como você vive fora do Brasil, é fácil a gente perguntar, os interesses do povo onde você mora são os mesmos interesses do povo brasileiro? Aqui as discussões, os debates na televisão, os debates da sociedade, são os mesmos temas debatidos aí onde você vive? A gente sabe que não. Porque cada sociedade vai se desenvolvendo em torno dos seus interesses, com relação às questões culturais, às questões intelectuais. Então no mundo espiritual não é diferente. Então, desde aqueles que têm os objetivos mais elevados até aqueles que têm os objetivos mais inferiores, no mundo espiritual também é assim. Então, quando a gente coloca assim, os espíritos denominados dragões, cria em torno da mente das pessoas uma fantasia. Como a Ju colocou ali, né, tem ali o Ranieri, por exemplo, que é um espírito que relata para nós, retrata para nós o mundo espiritual. Ele trouxe alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, assim, que a gente percebe que é muito mais assim aquela fantasia. Imagina aquele filme Senhor dos Anéis. Seria mais ou menos aquilo que Ranieri descreve nos livros dele. Só que na verdade assim, né? Ele era encarnado na época, tá? Né? Então assim, chama um de dragão, chama o outro de... vai colocando apelidos e rótulos e tudo mais, né? Então na verdade assim, pensemos sempre de um modo muito, muito realista, de um modo muito claro, que todos são espíritos, né? Ele teve, né? Pois é, Ju, né? Então, mas aquela questão, né? Quando você vai para o mundo espiritual, você vê. Aí você traz a interpretação de acordo com aquilo que você acredita. Eu posso dizer assim que espíritos com péssimas aparências. O outro pode dizer os espíritos que parecem dragões. Aí os outros chegam e falam, eu vi espíritos dragões. Pronto. A gente já acabou mudando toda a história. Então pensemos sempre assim. Espíritos são espíritos. Os interesses que ele tem, fala no livro O Abismo, né? Esse livro O Abismo fala muito do anjo Gabriel e tudo mais, né? Então, essa trajetória que ele tem também, então ele vai contando, né? Espíritos que são solidificados parecendo árvore, coisa e tal, é o que ele viu. Agora, se é realmente aquilo, nós precisaríamos utilizar sempre aquele critério de muitas informações vindas de várias pessoas que viram a mesma coisa para poder confirmar aquela teoria. Né? Então, assim, exatamente isso. Espíritos inferiores têm objetivos inferiores. E se eles estão, esses espíritos inferiores, normalmente muito mais voltados para o mundo terreno do que para o mundo espiritual, eles têm uma relação muito próxima aqui do nosso mundo. Do nosso mundo material, eu digo, né? Por isso, então, eles tentam nos influenciar da melhor forma. Se por acaso surge alguém que se coloca como um obstáculo
a esses objetivos, então aí eles acabam combatendo através das influências e tudo mais. Se nós pegarmos, por exemplo, né, o livro Aconteceu na Casa Espírita, que mostra um grupo de espíritos que tentam desorganizar uma instituição espírita, influenciando os médiuns. E aí então eles são muito bem organizados, como todo crime organizado. Então nós temos ali hoje no nosso Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil uma quadrilha de políticos, de empresários que manipularam recursos preciosos, né, recursos volumosos, para poder atingirem os objetivos políticos. E hoje estão sendo julgados. E são ali criminosos muito bem organizados. Só que essa quadrilha acabou sendo desmascarada. Então no mundo espiritual não é diferente. Então é simplesmente ali um conjunto de indivíduos que pensam na mesma direção, infelizmente voltados para esse lado inferior. Mas a gente lembra sempre também que, apesar deles estarem organizados para tentarem atingir esses objetivos, a gente lembra que o mundo espiritual superior também está muito organizado para tentar demovê-los dessa intenção e proteger aqueles que têm merecimento para isso. Então, nesse Aconteceu na Casa Espírita, mostra muitos espíritos que estavam voltados para o mal, porque na verdade não são esses espíritos que vêm, por exemplo, obsediar alguém. Na verdade, eles encaminham espíritos que estão ligados àquele grupo para fazer esse trabalho de peão, vamos dizer assim. Então é muito comum, você pega um indivíduo que está sendo obsediado, que se por acaso o objetivo não é pessoal, eu não tenho nada contra ele, mas me mandaram fazer isso, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui também. Você está andando na rua, de repente alguém te assalta e você fala assim, não, quem me mandou assaltar foi o chefe porque ele disse que tem que angariar recursos para fazer ali o seu crime. Então eles são, na verdade, enviados, né? São escravos desses grupos mais poderosos em termos de influência. Eles impõem um medo, eles impõem ali uma austeridade em cima daquelas pessoas que eles acabam cedendo, né? E aí então, nesse Aconteceu na Casa Espírita, alguns espíritos, no meio desse processo de obsessão, eram convencidos a desistir daquele tipo de objetivo. E eles diziam assim, olha, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, aquele que é o chefe lá, e falava o nome do fulano, né, do espírito, dizia assim, olha, se eu fizer isso, aquele espírito disse que vai me sacrificar, vai me machucar por toda a eternidade. Então ele fazia muito mais por medo do que por intenção. E aí então os espíritos mais elevados diziam, olha, então não acredite nisso que você vai estar protegido. Aí ele falava, então tá bom, ele acabava desistindo e isso provocava uma grande revolta nesses grupos, porque eles perdiam um desses trabalhadores, né, das tarefas do mal. Então é sempre assim que funciona. A gente lembra sempre que a mesma coisa, se você quer saber o que acontece no mundo espiritual, é só você ver o que acontece aqui no nosso mundo. A gente muda apenas a dimensão, a gente muda apenas a forma, mas os indivíduos e os objetivos acabam sendo quase que os mesmos. Deles naturalmente voltados para o ambiente onde eles se encontram e nossos aqui voltados para o nosso. Mas eles agem da mesma forma, espíritos são espíritos, se organizam da mesma forma, se influenciam mutuamente da mesma forma que acontece aqui, e assim vai. Se você entra, por exemplo, numa grande comunidade, numa grande cidade onde há o tráfico de drogas, muitas pessoas que estão ali trabalhando para o tráfico trabalham por medo. Porque disseram que se eu não fizer isso eles vão me matar. Então eu estou fazendo, mas se você desse uma opção para aquela pessoa, certamente ela optaria por uma vida diferente, uma vida mais equilibrada, né? Então, na verdade, os trabalhadores do mundo espiritual mais elevado, procura então sempre apresentar, né, dar essa esperança de que nem tudo está perdido, de nem tudo é esse tormento eterno, que eles não precisam ser escravos para sempre, que na verdade eles são escravos muito mais do medo do que qualquer outro tipo de escravidão, né? Então não nos impressionemos por essas fantasias e alegorias que são apresentadas nos livros, porque na verdade é uma forma do autor romancear aquele evento, e nesse romancear quem tem mais criatividade chama mais a atenção. Nós podemos contar uma mesma história de várias formas diferentes, um mais poético, o outro mais impressionista, o outro mais fantasioso, o outro mais sério, mais cético, vai simplesmente relatando, né? Então a gente tem que se prender sempre nessa questão da razão do equilíbrio, né? Bom dia, Márcia. Tá certo? Então, você fala. Muito cuidado com essas leituras que a gente faz. Quando a gente pega um livro e ele começa a denominar espíritos,
começa a dar rótulos, dar títulos para o espírito, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás. Porque eles não são aquilo lá, eles estão naquela condição, mesmo que seja de uma forma fantasiosa, e eles não deixam de ser espíritos que de fato são. Tá legal? O Décio colocou, fala-nos um pouco do self. O self é uma digamos assim, uma entidade do nosso inconsciente que representa exatamente a nossa personalidade. Isso aí, para poder falar um pouquinho do self, nós teríamos que estar assim, mais aprofundado na psicologia, que infelizmente não é o caso, mas nós falamos da nossa personalidade real, aquilo que nós somos, porque muitas vezes nós mascaramos características da nossa personalidade para sermos aceitos, porque a gente lembra sempre que o homem, o espírito, ele nasceu para viver em sociedade. A gente estudou isso no Livro dos Espíritos, quando falava sobre a lei de sociedade, que o homem nasceu para viver em comunidade. Ele não é um ser isolado. Quando você vai na natureza, por exemplo, e você vê ali os animais também procuram seus grupos, porque eles se fortalecem, eles se estimulam uns aos outros, eles se protegem. Então o homem, tendo um pouco mais de consciência, ou muito mais consciência, não um pouco mais, mas muito mais consciência, ele consegue então se organizar de uma forma mais estruturada, para que ele possa se proteger, para que ele possa se fortalecer e para que ele possa se desenvolver de um modo geral. Então, para que ele possa ser aceito por uma comunidade, ele acaba utilizando, digamos assim, aquelas que são chamadas as máscaras sociais. Então eu me caracterizo através de uma personagem que possa ser aceita pelo grupo. Porque se eu mostrar realmente quem eu sou, devido ao meu egoísmo, devido às minhas fraquezas, fragilidades, eu acabo sendo excluído do grupo, que não é o caso. Por isso, assim, nós vemos hoje que as pessoas se vestem do jeito da moda, elas falam dos assuntos da moda, se comportam como as outras pessoas se comportam. Se você faz alguma coisa diferente, você é visto como um estranho. E se você não tem personalidade forte o suficiente para sustentar essa sua característica pessoal, você acaba depois passando ali por situações difíceis, sofrendo bullying, por exemplo, como a gente vê, sofrendo depressão, passando por isolamentos que são terríveis e tudo mais. Então, o nosso self é aquele que nós somos. Na verdade, ali é a somatória de todas as experiências que nós vivenciamos. Mas eu não mostro aquilo que eu sou para as pessoas, porque nem sempre serei compreendido. E muitas vezes também as pessoas eu também não aceitarei as pessoas. Porque, na verdade, ali, na relação, nessa vida de convivência que nós temos, eu ofereço aquilo que eu tenho de melhor, para que as pessoas possam me aceitar, e elas oferecem aquilo que é de melhor, que elas têm de melhor, para que eu também possa aceitar. Então, hoje, infelizmente, nessa condição, o próprio Hamed fala sobre isso, que é muito natural que nós utilizemos essas máscaras sociais, porque nós não conseguimos ainda suportar o julgamento. Porque se alguém te faz um julgamento não aceitando aquilo que você acaba passando por distúrbios emocionais gravíssimos. Por isso, então, a gente acaba ocultando certas características nossas, simplesmente para que as pessoas nos aceitem. Seria mais ou menos assim: imaginemos se todos nós pudéssemos ler o pensamento um do outro. Que nós não pudéssemos ocultar absolutamente nada. Aquilo que eu penso de imediato, todos vocês ficam sabendo. Eu certamente preferiria viver isolado, no meio do nada, sem que ninguém ouça os meus pensamentos, porque certamente, pelo grau evolutivo que eu tenho pensamentos de fraqueza, tenho pensamentos viciosos, tenho pensamentos temerosos, tenho pensamentos egoístas. De repente eu olho para uma pessoa, já tenho aquele senso crítico dizendo assim, não gosto dele. E ele fica sabendo que eu pensei isso. Então imagina você, Décio, você aparece na sala e fala, ai meu Deus do céu, o Décio chegou. De imediato você percebe que você não é agradável para mim. Nesse caso, então, nós percebemos que nós não temos condições ainda de jogar às claras, de mostrar realmente qual é a nossa personalidade. Nós precisamos assim segurar um pouco mais. Eu posso até não ir com a sua cara, mas tudo bom, Décio, que bom te ver, meu amigo, seja bem-vindo, aquela coisa toda, com aquela meio falsidade, E essa falsidade, na verdade, é uma máscara que nós utilizamos para manter aquela convivência no nível mais tolerável possível. Então esse self, na verdade, nós só vamos conhecê-lo de fato e reformá-lo quando nós buscarmos aquele autoconhecimento que é proposto pela doutrina. Que você tem que se conhecer,
Você tem que reconhecer aquilo que você tem de positivo, reconhecer aquilo que você tem de negativo e começar a trabalhar para lapidar a sua personalidade. E os espíritos mais elevados, quando eles se aproximam de nós, eles são sinceros, absolutamente sinceros. Falam o que eles pensam, se demonstram como realmente são, e nós os aceitamos assim, porque eles já conseguiram conter aquele lado inferior, aquele lado primitivo de suas personalidades. Mas nós ainda não. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. A Paula colocou, né, usamos máscaras de acordo com o ambiente em que estamos, né, para proteção, muitas vezes, exatamente, proteção nossa e das pessoas, né, mas acontece que quando fingimos o tempo todo ser o que não somos, acabamos nos desequilibrando. É exatamente o que Hamed fala, Paula, quando ele diz assim, que é natural que as máscaras sejam utilizadas para amortecer o impacto da sinceridade no nosso relacionamento. Mas ele diz, quando você vive em função dessas máscaras, você já entra num estado patológico. Porque aí você se descaracteriza, você já não sabe quem você é e você fica interpretando papéis. Então, na verdade, as máscaras são amortecedores. Você utiliza quando realmente você tem necessidade. É ali o nosso colete protetor, o nosso capacete. Mas normalmente a gente tem que trabalhar a nossa personalidade e mostrarmos de fato quem nós somos. Só que nós temos que fazer isso gradativamente, porque nós não podemos ainda ser claros uns com os outros. E é por esse motivo que grande parte dos espíritos que desencarnam chegam no mundo espiritual passando constrangimentos terríveis. Porque lá, quando você convive com um espírito que já tem ali um pequeno grau de elevação, ele sabe o que você pensa. E apesar de tudo, né, eles são tolerantes, são pacientes, nos orientam e coisa e tal. Dessa forma, o que nós lembramos sempre então, é que o trabalho que nós fazemos hoje, através da filosofia de vida que nós adotamos, através da oportunidade de estudo, de esclarecimento, através desse processo de autoconhecimento, isso vai fazer com que nós vamos já nos equilibrando desde agora. Só que uma minoria, uma mínima minoria da nossa sociedade tem essa preocupação. Exatamente por ter a convicção de que no futuro eu terei a continuidade da minha existência e continuarei vivendo como eu vivo hoje, mudando apenas o ambiente e talvez as circunstâncias. Por isso, então, é fundamental que nós vamos nos equilibrando desde agora, para que esse nosso self seja realmente ele o equilibrado, o educado, e não que eu interprete um papel que eu não tenho. É mais ou menos aquela coisa, dentro de casa eu sou uma coisa, fora de casa eu sou outra. Fora de casa eu sou sorrisos, eu agrado todo mundo, porque ninguém tem a obrigação de me suportar. Então eu vou fazer de tudo para que as pessoas me aceitem, né, dando esse agrado. Agora dentro de casa, na intimidade, a gente começa então a mostrar quem a gente é. Aí você fala o que você pensa, você resmunga, você se comporta e coisa e tal. Esse dentro de casa é realmente você, não aquele que está lá fora. Então, se a gente consegue se equilibrar nesses dois ambientes, no interno da intimidade e no externo da sociedade, a gente consegue alcançar um equilíbrio pleno. E é isso que a gente precisa buscar. Então, as máscaras são importantes? São. Porque, afinal de contas, assim, eu posso utilizá-la de modo produtivo e dar aquele sorriso, que não é absolutamente sincero, mas também não precisa ser falso. Eu posso até não gostar, mas pelo fato de não ter motivo para não gostar, eu sou sociável, eu sou educado e tudo mais, né? Então eu utilizo isso para não criar um clima desagradável. Não tem motivo para isso, né? E a Judite colocou, né? E às vezes não conseguimos disfarçar. Aí é uma questão de equilíbrio. Esse equilíbrio emocional que nós temos que ter, que é algo muito difícil, é uma questão de respeito, né? De regras da sociedade, do bom senso. Eu posso até não gostar de você, mas você não precisa me destratar por isso. Se eu te fiz alguma coisa, vamos conversar, né, para que eu possa me redimir, ou que a gente possa ajustar ali aquilo que está errado. Agora, quando a gente não consegue disfarçar, isso mostra, de certa forma, o nosso egoísmo, porque a gente está preocupado com o que o outro nos causa. Mas a gente não pergunta, eu te incomodo também? Então esse self, na verdade, é esse cara que a gente tem que trabalhar. É ele que está ali dentro que precisa de um ajuste, que precisa ali de uma depuração, de uma lapidação, para que a gente vá crescendo espiritualmente. Quando a gente consegue alcançar o equilíbrio nesse self, a gente consegue também se elevar espiritualmente, porque na verdade é ele que nos eleva, e não aquele simplesmente que é o agente exterior, vamos dizer assim, né? Aquele ator que a gente interpreta. Beleza?
O Décio colocou para nós aqui, né, sobre aquela questão de Jesus cometer algum crime ecológico, quanto à parábola da figueira, né? Então essa questão que foi colocada, a gente lembra sempre que o Novo Testamento, que são ali que são aquelas passagens que Jesus trouxe para nós, ele fala de interpretações. Tá? Quando se fala em interpretações de uma determinada ideia, a gente lembra que tudo aquilo que é falado depende, como eu sempre falo para vocês, se você vai estudar a Bíblia, e esse foi um ensinamento que o próprio professor Severino Celestino trouxe, e não é porque ele trouxe, mas é porque isso é do maior bom senso que eu achei, sempre diz assim, qualquer tipo de comentário que você vai fazer na Bíblia, ou que você vai analisar na Bíblia, você tem que lembrar quando aquilo foi dito, para quem aquilo foi dito, por que aquilo foi dito e em que contexto. Então quando você fala de uma figueira, quando você fala de pescadores e tudo mais, são figuras, muitas vezes figuras de linguagem que são utilizadas para representar uma determinada ideia. Que aqueles que escreveram de acordo com suas interpretações também. Então, na verdade, assim, aconteceu aquilo de fato, uma figueira realmente se secou, ela deveria ter sido arrancada. Se isso aconteceu, com que objetivo aconteceu? Se não aconteceu, qual era exatamente a realidade dessa ideia? Se você pegar essa passagem, essa parábola, e colocá-la para ser interpretada por várias pessoas, por vários representantes religiosos do cristianismo, de escolas diferentes, cada um vai dar uma interpretação. Dificilmente você vai encontrar uma unanimidade no Antigo Testamento, na Bíblia. Eles pensam diferente. Por isso que nós temos hoje várias denominações religiosas, tanto no catolicismo como nas religiões protestantes e outras religiões que seguem as diretrizes cristãs, várias denominações diferentes. Então nós tínhamos, por exemplo, nessas interpretações, igrejas evangélicas que são pentecostais, neopentecostais, que são voltadas mais para a ideia luterana, mais para a ideia calvinista. Cada um traz uma interpretação diferente. Então, assim, eu particularmente, eu tenho um princípio. Eu não perco muito tempo discutindo questões da Bíblia. Eu me apego apenas à essência da ideia. Se aquela ideia não consegue ser bem interpretada, eu simplesmente prefiro não discutir. Porque muitas vezes a interpretação traz uma conotação diferente. O contexto analisado por cada grupo traz um resultado diferente. Então, assim, aconteceu. Se aconteceu, por que aconteceu? Se não aconteceu, qual era exatamente a ideia? Então, na verdade, assim, eu não tenho muito o que falar sobre essas interpretações. Porque, como coloquei para vocês, dentro do próprio Espiritismo, se você pegar, por exemplo, 3 pessoas que gostam dos estudos bíblicos, que se aprofundam nesses estudos, e você colocar uma parábola como essa, eles vão trazer ideias diferentes. Fazem interpretações muito subjetivas sobre isso. E eu já vi isso acontecer nessa própria parábola da figueira. Teve um caso num congresso que o Simão Pedro, que hoje é um palestrante convidado com muita frequência, pelo conhecimento, pela forma como ele faz as suas exposições, perguntaram exatamente isso, né? Qual é o significado exato dessa parábola da figueira? Por que Jesus teve que secar a figueira? Ele trouxe uma interpretação que eu nunca tinha ouvido antes. Falava exatamente assim, que era uma figura de linguagem que estava sendo utilizada. Não era real aquilo que tinha acontecido. Enquanto que em outras interpretações também falou a mesma coisa. E ele participou nesse caso, ele fez a palestra dele, aí depois tem aquele momento de debates, né, onde os palestrantes ficam à disposição para poder responder ali as perguntas que chegam, e foi nesse momento que ele trouxe essa questão. Então ele fez uma interpretação que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Já pensei num monte de coisa porque eu ouvi um monte de coisa, mas nisso realmente eu não ouvi. Então, assim, eu particularmente não tenho uma interpretação clara sobre isso, pelo contrário. Né, a gente tira ali a ideia. Se Jesus falou, por exemplo, que se a figueira não funcionar, se a figueira não der frutos, e vocês, né, o nome já são parábolas, né? Então, se a figueira não der frutos, então ela pode ser secada e cortada. Ela pode ser seca e cortada, né? É a mesma coisa que você fala, se o médium não é produtivo, se o médium não dá frutos, então que ele seja separado do grupo. Seria mais ou menos isso. Se alguém está numa sociedade e esse alguém muito mais atrapalha do que contribui, que ele então seja removido dessa sociedade ou seja reeducado para que ele possa produzir depois.
Então é assim que a gente começa, assim que eu faço as interpretações. Pego a essência, mas eu não me apego ao pé da letra. Porque como eu falei para vocês, a criação, a elaboração da Bíblia, ela passou por um processo extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, ela foi escrita em hebraico. Muitos desses livros foram perdidos, mas na época os árabes, que eram ali um dos centros intelectuais do mundo antigo, a gente lembra sempre que as fórmulas matemáticas, geométricas, grandes bibliotecas, descobrimentos científicos, astronomia, medicina, os árabes eram o top do conhecimento na época. Naquela época de Jesus. Pouquinho depois também, até a chegada de Maomé, eles eram muito poderosos. Tanto eram poderosos que praticamente conquistou ali uma boa parte do mundo ocidental. Influenciando cultura, arte, comportamentos e tudo mais. Então eles tinham por tradição enviar ali os seus emissários para vários lugares, várias regiões do planeta e coletar livros. Eles pegavam esses livros, traduziam para o árabe e arquivavam em suas bibliotecas. E eles tinham assim um acervo invejável. Era aquela coisa assim de sonho, quase que uma biblioteca de Alexandria. Depois de um tempo, muitos livros do mundo ocidental, com a influência do Império Romano, com a perseguição aos cristãos e tudo mais, muitas dessas obras foram destruídas. O que eles fizeram então? Recorreram aos árabes para pegar ali uma via daquelas interpretações que eles fizeram, daquelas traduções, para traduzir de volta para o hebraico. Então você pega, imagina, do hebraico você traduz para o árabe, depois traduz de volta. Não sai a mesma coisa, ela sai modificada. Então muitos livros foram escritos em grego, em hebraico, em árabe. Então foi aquela mistura toda, cada um trazendo as suas interpretações. Hoje nós temos ali pelo menos 21 bíblias diferentes aqui em português. Se você fizer comparação direta entre elas, você vai perceber que elas estão escritas diferentes. Uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, elas trazem a mesma ideia, mas ela muda completamente ali o seu sentido pelas palavras que são colocadas. Nós mesmos já fizemos aqui um estudo de sexta-feira, são 27, né? Pois aumentou mais 6 ainda, só para complicar. Então nós fizemos aqui um estudo do livro Vinha de Luz, em que Emmanuel trazia para nós um texto de Paulo de Tarso, daquela passagem, né, que... deixa eu lembrar aqui. Até aquela música do Renato Russo. Me esqueci agora, não estou conseguindo organizar aqui a ideia. Dos anjos, exatamente, né? Então, assim, a passagem que fala sem amor eu nada seria. Né? Não, e se eu fosse um símbolo que tocasse, um sino de bronze, aquela coisa toda, sem amor eu nada seria. Isso vocês se lembram. Na Bíblia Católica, que Emmanuel se inspirou para trazer o texto no livro Vinha de Luz, falava sem caridade eu nada seria. Então um fala sem amor eu nada seria, o outro fala sem caridade eu nada seria. Duas Bíblias, falando do mesmo capítulo, do mesmo versículo, com traduções completamente diferentes, porque caridade não é amor. A caridade se faz com amor, mas ela não é amor. Então nós vemos assim que as traduções são completamente diferentes. Isso, assim, mesmo se eu falasse a língua dos anjos, eu nada seria. No caso, Emmanuel colocou, mesmo se eu falasse a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Olha só que mudança de contexto. Por isso, assim, é importantíssimo a gente tomar muito cuidado com essas interpretações. E eu não me apego muito. Quando tem debate com Bíblia, por exemplo, eu falo, não, para. Para, porque nem você sabe se foi realmente dito isso naquela época. Está escrito. Ah, mas a Bíblia é uma palavra sagrada. Uma palavra sagrada é escrita em 27 traduções diferentes. Quer dizer, qual é exatamente a verdadeira ali nessa história? Qual Bíblia é a original? É a católica? É a evangélica? Se foi evangélica, de qual editora? Então a gente não consegue estabelecer um debate claro e preciso para essas informações. No caso do professor Severino Celestino, ele foi até lá Israel, ele conversou, né, com... Apareceu. Né? Então ele foi até Israel, conversou ali com grandes mestres do judaísmo, que ajudou nas traduções e tudo mais. Mas aí a gente volta, mas e os textos originais que foram modificados pelos árabes, pelos gregos e tudo mais? Eles foram realmente traduzidos? Você tem os originais na mão para saber se foi aquilo mesmo que foi escrito? Então não dá para a gente debater temas que a gente não tem precisão deles. Uma palavra que você coloca, você muda o sentido. Por isso, então, assim, eu sempre me apego à ideia
mas não me preocupo com o fato, porque aquele fato pode não ter acontecido. Ele pode ter sido assim, alguém me falou e eu escrevi. Se alguém te falou, é igual telefone sem fio, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E aí a gente sabe o problema que dá nessas interpretações. Então, como até o próprio Kardec fala sobre isso, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse, não me preocupo com os fatos, eu me preocupo com a moral. É apenas isso que importa no estudo do Novo Testamento para ele. E mesmo assim, algumas passagens que ele coloca são interpretadas de modo diferente dependendo da linguagem que você utiliza. Tanto é assim que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você coloca esse livro para as religiões tradicionais, eles falam assim, não, isso é invenção do Espiritismo. Porque a Bíblia não fala isso, é o Espiritismo que inventou. Aí já começa aquele debate teológico, né? Quem é o dono da verdade? Tá certo? Então, assim, eu sempre me apego à ideia, não me preocupo com os detalhes. Porque não dá pra gente ter precisão se a gente não tem ali os originais, não estava naquele momento para saber o que pensava, o que falava e tudo mais. Beleza? O Osterfal colocou, né, aproveitando o tema, bom dia pessoal que chegou. Se houver tempo, fale um pouco sobre os ovoides, né? Deixa eu ver aqui, só um instantinho que subiu aqui meu texto. Estou fazendo uma pesquisa sobre 2 temas e gostaria de muito de ouvir suas observações, né? Desculpe pelas questões aqui colocadas por mim, mas esses são temas, né? E não se ouve na sala de estudo e não tem com quem debater isso. Se você não perguntar isso num dia que a gente tem tema livre, Osterfal, então a gente vai ter um problema sério para poder chegar numa conclusão, né? Então tema livre é para isso, né? Botem para fora, hein? Botem para fora aquilo que vocês têm de dúvida. Bom, os ovoides são alguns elementos que André Luiz trouxe para nós através de suas obras, daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, e gera sempre muita polêmica. Fala sobre espíritos que são reduzidos, né? Desculpa por quê? Tem que perguntar mesmo. Se não perguntar, não fica sabendo, né? A gente já conversou sobre esse tema aqui outras vezes também, mas vamos em frente. Então André Luiz trouxe para nós dizendo que são espíritos que são reduzidos, têm os seus perispíritos modificados através de uma forte, polêmica dentro do meio espírita, né? Se você coloca, por exemplo, para aqueles que não aceitam as obras de André Luiz, para aqueles que só aceitam obras de Kardec, fica aquele debate sem fim. Quem aceita, quem não aceita, né, e tudo mais, né? Mas o fato de ser polêmico não significa que não deva ser conversado, né? A gente tem que chegar num ponto comum, que é fundamental. Então, André Luiz trouxe para nós essa novidade, assim como várias outras novidades, né, como colônias espirituais, como estruturas que nós nem imaginávamos e tal. Então ele dizia que espíritos que são submetidos a um forte poder hipnótico, normalmente de um teor bastante negativo, faz com que esses indivíduos, esses espíritos que são muito perturbados, espíritos que sofrem poderosas obsessões, passam por processos depressivos gravíssimos, né? Porque a gente lembra assim que depressão não é o mal do mundo material. Depressão é o mal da mente, é o mal do indivíduo que pensa, que sente. Você pode estar deprimido aqui no mundo material, como você pode estar deprimido como desencarnado. Basta que você tenha ali alguma frustração emocional que você entre em depressão. Basta a gente lembrar, por exemplo, naquela passagem do próprio livro Nosso Lar, que foi trazido para nós essa imagem no filme Nosso Lar, uma jovem que desencarnou, deixou o seu noivo e passava por um processo depressivo gravíssimo, porque ela queria voltar de qualquer jeito para ficar com o noivo. Só que ela já tinha desencarnado e não aceitava o desencarne. Então a gente lembra sempre que esses espíritos, com esse estado emocional perturbado, são utilizados pelos espíritos obsessores para que através dessa influência mental também te contamine com elas. Porque são aqueles germes mentais que vão te contaminando, te influenciando, e você acaba cedendo a eles, porque a gente não tem essa percepção. A gente não tem equilíbrio emocional, a gente não tem convicção do mundo espiritual, a gente não tem aquela proteção, vigiar e orar, como diz Jesus no Evangelho, né, que a gente tem que manter sempre a guarda para evitar esse tipo de influência. A gente vive a nossa vida sem nenhuma preocupação. Então, esses espíritos são submetidos a esse processo mental, esse processo hipnótico, para que, em contato com encarnados, estou falando para vocês sobre aquilo que André Luiz interpreta para nós, né, que eles são instalados, por exemplo, no corpo dos encarnados, e pelo fato de trazerem esse teor negativo, essa energia negativa mental desses indivíduos que foram reduzidos a essa condição, em contato com as pessoas, com os encarnados, acaba drenando
suas energias ou acaba contaminando com aquilo que eles pensam, provocando um grande mal. Mas fora isso, dentro da codificação nós não tivemos muitas informações que André Luiz traz, o que não significa necessariamente que estava errado. É importante, quando a gente faz o estudo da doutrina, das obras básicas em especial, é fundamental que a gente tenha essa consciência. O que Kardec trouxe para nós foi o básico do mundo espiritual, revelando um mundo que nós não conhecíamos, revelando uma forma de viver que nós não conhecíamos. Só que isso não fechou a questão. Muita coisa ainda estava por vir. Porque eu sempre falo isso, eu bato nessa tecla, né? Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, Rô. Eu bato nessa tecla para lembrar sempre uma coisa, sempre um fato importante. Que Kardec ele teve a oportunidade de 1855 até 1869, porque a publicação do Livro dos Espíritos foi em 57, mas ele ficou 2 anos preparando esse livro. Então, desde quando ele começou a trabalhar com isso em 55 até 69, foram ali 14 anos de trabalho. Então a gente pergunta assim, uma pessoa que tinha sua vida pessoal, que tinha seu trabalho, tinha seus problemas e tudo mais, mesmo trabalhando 14 anos, ele teve condições de revelar todos os mistérios do universo? Se alguém afirmar que sim, eu vou achar que é muita ingenuidade. Porque o que ele trouxe para nós foi assim, os espíritos continuam vivos, encarnados, naquela condição, ele trouxe para nós alguns exemplos, mostrou para nós sobre a influência dos espíritos sobre o nosso meio, trouxe para nós questões morais, ou seja, orientações, diretrizes para que a gente tenha uma chegada no mundo espiritual mais equilibrada, e só. Muita coisa ele deixou de falar. E aí então vieram essas novidades que André Luiz trouxe, e alguns outros poucos espíritos falaram também sobre isso, que é difícil a gente dizer, é mesmo aquilo, é daquela forma que funciona. Ele trouxe a palavra ovoide, porque parecia uma massa com formato meio oval, que ele descrevia que eram espíritos que passaram por esse formato, por esse processo hipnótico. Mas por outro lado, nós vemos outros casos de influência que não existem esses ovoides. Existem muito mais presenças. Um caso, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ler certa vez, foi uma jovem suicida, que já tinha desgosto pela vida, estava muito deprimida, aquela coisa toda, cometeu suicídio. Ela foi utilizada por espíritos obsessores, simplesmente colocando essa jovem dentro da casa de uma pessoa. E a sua condição mental, só o fato, ela não fazia nada, ela só ficava lá paradinha, quietinha. Mas a sua condição mental era tão deletéria que ela começava então a provocar nas outras pessoas da casa, entre os encarnados, o mesmo estado emocional. Ou seja, a força deletéria dela era muito mais potente do que o ânimo das pessoas que estavam ali. E aí não fala nada de ovoides nesse caso, fala simplesmente da presença de uma entidade, de um espírito, naquele local, junto àquelas pessoas. Então, no caso, Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno, também fala dos ovoides, sem usar o termo, mas as explicações de como se encontra o espírito nos levam a interpretações de ovoides. Se não me engano, o capítulo em Sucesso de Ambrósio. Então está aí mais uma condição. Então, o que eu falei para vocês, o que eu li sobre os ovoides são nessas obras que foram colocadas, tanto de Manuel Filomeno de Miranda, tanto de André Luiz, como outros espíritos também. Isso existe de fato? Eu não sei dizer. Isso é impossível de acontecer? Não, não é impossível. Então, assim, eu deixo esse assunto aberto, eu deixo esse assunto aberto, aceitando a possibilidade disso ter, até que tenha uma comprovação maior. Eu não tenho esse radicalismo de simplesmente rasgar um livro porque eu não concordo com ele. Às vezes um assunto não foi bem desenvolvido, um assunto não foi bem explicado. Kardec não falava sobre isso, ele não contava histórias, casos, por exemplo, de pessoas que passaram por grandes processos obsessivos, um ou outro caso, e quando falava sobre isso era muito mais na visão dos médiuns que trabalhavam pela recuperação, como tem caso ali na Revista Espírita, do que necessariamente a visão do mundo espiritual. Um espírito vem relatar para ele assim, detalhadamente uma passagem, aquela coisa toda. Então assim, eu sempre deixo em aberto essas questões. Eu não me fecho a elas, não. Às vezes a gente pega assim, alguns segmentos da doutrina espírita que são muito radicais nesse ponto de vista, uma visão muito ortodoxa, e diz assim, olha, eu não aceito e pronto. Aí volta naquela época da Inquisição, vamos fazer fogueiras e queimar os livros que eu não concordo. E aí então é o fim, no caso assim, a atitude mais deplorável, você simplesmente desprezar um livro porque você não concorda com ele. E você também não admite que ninguém leia porque você não concordou.
Então, na verdade, assim, muitos desses livros necessitam de uma exploração muito maior, de uma pesquisa muito maior. Muitas das pessoas que trazem as suas conclusões pessoais, mas nunca submeteram essas questões a um grupo mediúnico, onde os espíritos podem trazer essas respostas. Eu tive essa felicidade de fazer isso no caso de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre colônias espirituais. Nesse caso das colônias espirituais, o que eu fiz? Eu tenho a minha crença particular. Bom dia, Lua. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rô. Eu tenho a minha opinião pessoal, ouvi pessoas que têm as suas opiniões pessoais, mas eu escrevi para um grupo que trabalha com mediunidade, com comunicação com os espíritos, e perguntei para os espíritos, isso é verdade ou não é? Coisa que as pessoas não fazem, eles não perguntam para os espíritos o que eles têm para dizer sobre isso. As pessoas formam os seus grupos particulares e depois tiram suas conclusões. Não, porque no meu centro nós chegamos à conclusão que não existem colônias espirituais, por exemplo. Aí você pergunta, mas vocês perguntaram para algum espírito onde ele vive? Não, a gente não perguntou. Então como é que você quer saber? Como é que eu posso, por exemplo, falar sobre um país que eu não conheço, formando o meu pequeno grupo e acessando a internet, consultando imagens, consultando textos? Imagina, por exemplo, você está na Suíça, tal, eu pego e coloco assim, eu vou falar sobre a Suíça, o que eu penso sobre ela? A primeira pergunta, você já foi lá? Não, você nunca foi. Tá. Você já perguntou para alguém que vive lá? Não, também nunca perguntei. Então como é que você sabe? Eu pesquisei na internet. É mais ou menos assim que a gente vê, infelizmente, essa limitação dos grupos de estudos. Eles estudam entre eles, julgando se o livro é bom ou se o livro não é, mas nunca perguntaram para um espírito o que ele acha sobre isso. Eles não formam grupos mediúnicos de estudos, eles formam grupos particulares de estudos. Então, aqui, mesmo nós aqui, pela dificuldade, pela limitação de não ter acesso a esses grupos, aqui o que eu passo para vocês são as minhas interpretações, que muitas delas podem estar muito erradas, porque eu ainda não consegui compreender exatamente essa realidade. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu me submeto a uma questão, eu sou meio chato com isso. Eu coloco então ali a questão, pergunto para os espíritos o que eles acham, eles respondem. Já tive a oportunidade de perguntar para 3 grupos diferentes de médiums que trouxeram respostas de espíritos que foram confirmadas, que bateram mais ou menos com aquilo que Kardec fazia. Eu perguntei para 3 diferentes, os 3 me responderam a mesma coisa. Foi um mini controle universal, vamos dizer assim. Então, assim, esse radicalismo que nós temos, essa forma de estudar, é uma forma equivocada. Porque a gente fica discutindo o sexo dos anjos sem saber exatamente do que a gente está falando. Não, porque lá está escrito isso. Eu vi que está escrito isso lá, só que eu interpretei de um jeito diferente. Ah, então você está errado. Como está errado? Por que a minha interpretação, a sua interpretação é melhor do que a minha? Interpretação é interpretação. Eu já vi debates assim de pessoas que dizem, mas você tem que estudar, isso que você está falando é falta de estudo. Que pretensão é a sua, que arrogância é a sua de achar que você estuda mais do que eu? Então é assim, a gente fica discutindo temas que a gente não tem certeza. Ah, essa coisa de ovoides é uma bobagem que André Luiz falou. Você já perguntou para algum espírito se isso é verdade ou não? Não perguntei, nem preciso perguntar porque Kardec não falou sobre isso. Kardec não falou um monte de coisa. Essa é a grande questão. Né? O Bruno colocou, né? Entendo assim, que procuramos sempre colocar padrões nas coisas. Mas aí quando a gente estuda sobre um tema que a gente não tem conhecimento absoluto, pelo fato da gente não estar presos lá, a gente coloca o nosso padrão. A gente coloca o nosso modelo. Na verdade, é muito mais orgulho, né, que nos limita nessa questão. Né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, então, Wasserfall? Então fica assim, eu deixo aberta a questão, não fecho. É possível que sim, é possível que sim. Existem de fato? Disseram que sim. Então, aceitando ou negando, isso não vai fazer diferença, porque essa é uma questão de processos obsessivos. E se não existe essa forma de obsediar, existem outras formas. Então, na verdade, o objetivo acaba sendo alcançado quando não existe uma proteção do encarnado, independente da forma como ele utiliza. Né? Ali o Dudu colocou, né, o livro Lírios da Esperança, que fala sobre esse assunto, e foi jogado para o lado. Né? O Lírios da Esperança, Dudu, ele traz alguns temas que são bastante complicados, né? Inclusive a irmã Dufaux, que é o espírito que traz para nós esse relato, e o Vanderlei de Oliveira, que é o médium que trabalha com isso. Então, assim, são muitos assuntos polêmicos que, quando tem muita polêmica,
você acaba deixando um pouco de lado. No caso, por exemplo, de Vanderlei de Oliveira, de Carlos Bacelli. Então, assim, tem muitos livros bons. Então, em vez de você se prender, por exemplo, né, tá? Em vez de você se prender, por exemplo, nesses livros que são polêmicos, vá para aqueles que você tem certeza. Né? Então, eu tenho essa opção. Inclusive, esse livro eu tenho aqui na minha prateleira, estou lendo para ele agora. E está um tempão aqui para eu ler, faz mais ou menos uns... Quer ver? Eu comprei esse livro para vocês terem uma ideia, num evento que teve aqui em São Paulo, em 2007, quando nós tivemos aqui a comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Está até agora aqui, ó. Faz 5 anos que ele está parado na minha prateleira, e eu querendo ler, porque eu quero ler para saber o que ele tem. Porque muita gente fala desse livro que ele é problemático, que muitas vezes ele mostra um lado muito, muito negativo dos espíritas, que quando chega no mundo espiritual passa por isso, passa por aquilo. Então eu quero ler para saber o seu conteúdo, né? Achou meio debochado? Então é que você já leu, né? Então, assim, eu tenho tanto livro para ler, certamente esse não vai ser o primeiro, né? Não vai ser o próximo. Tem um monte de coisa legal para ler, de muitos que são mais conceituados e tudo mais, né? Então tá ali, né? Tá dessa forma, né? Deixa eu ver aqui também. Tem uma coisa interessante sobre isso, né? Falamos muito sobre obsessores, mas sem eles não conseguimos realizar a reforma íntima e assim fazer a evolução espiritual, né? É aquela história da natureza, né? Por que existe o pernilongo, o infeliz do pernilongo? Para que serve uma barata? A gente pode até não entender, mas se ela existe, é porque ela tem um objetivo. Né? Então, assim, a natureza nos apresenta alguns recursos, algumas situações que faz parte do nosso relacionamento. Viver em sociedade, não é porque o obsessor é importante, mas viver em sociedade, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, nos coloca em contato com pessoas que têm ali um caráter bom, mediano, com um caráter negativo, inferior. Então, na verdade, os obsessores, como eu falei para vocês, aqui você chegou agora há pouco, Bruno, mas como eu disse para vocês, se você quer conhecer o mundo espiritual, leia o mundo material. Olha para o mundo à sua volta. Olha o que acontece na televisão, você vai ter assassinos, traficantes, estupradores, você vai ter ali gênios da ciência, você vai ter grandes artistas, você vai ter pessoas generosas, tem de tudo. O que tem aqui no mundo material é o que tem no mundo espiritual. A diferença é que lá, eles têm, na dimensão espiritual, eles têm ali, como eu disse agora há pouco, objetivos diferentes, recursos diferentes, mas a personalidade do espírito é a mesma que nós temos aqui. Se eu sou uma pessoa má, por exemplo, um assaltante, e de repente eu fujo para um outro país, eu vou continuar sendo um assaltante lá. Não é o fato de eu ter embarcado num avião e desembarcado do outro lado, que eu vou mudar a personalidade e me tornar uma pessoa generosa. Eu vou continuar o mesmo criminoso que eu era lá. A menos que eu faça uma reforma assim, uma reforma íntima, muito profunda, para me tornar uma pessoa diferente. Mas normalmente não é assim. Fazer uma viagem não muda meu caráter, eu continuo sendo aquilo que eu sou. Só que lá é diferente. Se aqui por acaso eu roubo galinha na casa dos outros, se eu for, por exemplo, para a Europa, eu vou roubar chocolate, eu vou roubar pizza, vou roubar, sei lá o que eu vou roubar. Mas o fato de eu roubar, o impulso do furto, ele continua comigo. Só muda a situação. Né? Então pensemos sempre no mundo espiritual assim. É uma dimensão diferente onde pessoas da mesma natureza vivem. Simples assim. Décio colocou para nós, né, Divaldo, sobre os 4 evangelhos de Rustang, ele respondeu, né? Se não começou a lê-lo, não leia, mas se começou, termine-o, né? Pois é, exatamente, né? Eu também não leio, falo muito de Rustang. Tem um debate muito profundo falando sobre as problemáticas, né, com a Federação Espírita Brasileira, fala inclusive que Bezerra de Menezes é rustanguista e tudo mais. Eu nunca li as obras de Rustang. Porque muitas pessoas falam rustanguista como se estivesse xingando o cara, né? Porque você é um rustanguista, o outro se ofende, aí você fica olhando assim, mas por que ele está dizendo isso? Rustanguista para cá, rustanguista para lá. Então Rustang trouxe alguns temas que eu tive oportunidade de ler, alguns temas que tratam, por exemplo, de questões filosóficas que não batem com aquilo que a doutrina trouxe dentro das interpretações dos ensinamentos cristãos, trazem para nós algumas passagens sobre fenômenos mediúnicos, fenômenos naturais, que são assim meio problemáticos. Fala, por exemplo, sobre Jesus, que é muito complicado, que Jesus não era ele era um agênere, né? Ele não era um ser humano que encarnou no corpo físico e foi gerado, mas ele é um agênere criado fluidicamente, que Maria simplesmente, né? Maria simplesmente engravidou fluidicamente para mostrar uma aparência, mas que acabou não fazendo nada de diferente.
Então, assim, são essas situações que vão muitas vezes minando o pensamento de um determinado autor, sem que a gente saiba por quê. Porque a gente nunca lê. Então, assim, eu foco. Já é tão difícil a gente aprender aquilo que a gente está aprendendo hoje. A doutrina já é tão complexa que se a gente se desviar para ficar julgando o que o Rustam fez, o que Hermance Dufour falou, o que o outro médium fez, só a codificação para nós já é tão trabalhosa que eu prefiro não me desviar. Já tive a oportunidade de perambular por várias doutrinas diferentes, né? Li obras de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é ideia, do esoterismo, de protestantismo, aquela coisa toda, né? Então eu percebi que li muito, foi muito interessante, valeu conhecer aquele ponto, aquele aspecto daquele pensamento, mas que na verdade, isso não acrescentou em termos de aprofundamento da doutrina que a gente está estudando, que de certa forma a gente pode dizer que é um estudo bastante superficial. É um estudo teórico. Porque na prática, como a gente falou para vocês, estudar o livro dos médiuns, por exemplo, como é que a gente pode estudar o livro dos médiuns na teoria se não tem a prática? Sendo que ele é o manual prático dos fenômenos mediúnicos. Então quando a gente começou a estudar, logo eu falei para vocês, gente, eu não sou médium, nunca estudei mediunidade, não participo de grupo nenhum, mas vamos que vamos. E aí então a gente propôs essa ideia de refletir sobre aqueles temas. Então, assim, é uma tentativa da gente poder entender um pouquinho mais, mesmo que seja só na teoria, não seja na prática. Né? Então, é assim que acontece. Então, vale mais a pena a gente focar a nossa atenção nesses estudos. Né? Essa questão moral é necessária, a questão filosófica a gente vai aprendendo, a questão científica, que é extremamente complexa, já é um pouco mais fácil, né? Embora fora da teoria fica um tanto superficial, mas já vale também, né? Então, é o que interessa para nós. A gente ficar limitado, porque como eu não sei, eu não posso, eu não vou fazer, é uma opção pessoal, né? Então, assim, os livros estão à disposição, tem obras e mais obras. O que a gente precisa é ser seletivo, mas não uma seleção preconceituosa. É uma seleção objetiva. Olha, eu quero esse livro porque eu quero estudar esse livro. E eu não quero estudar aquele livro porque ele não interessa para mim no tema que eu estou estudando. Não porque o livro não presta, porque a gente fala a mesma coisa, né? Vamos criar aquela fogueira da Inquisição, vamos jogar todos os livros que não prestam e vamos queimar. E a pergunta é, quem vai acender o fogo? Quem é o homem honrado, a pessoa honrada, a pessoa elevada o suficiente para acender a fogueira? E aí a gente coloca tudo em xeque. Né? Então, pois é, a gente tem tantos autores bons para poder estudar, que vale a pena a gente ser um pouco seletivo nesse sentido. Se você quer ler por curiosidade, leia. Né, mas guarde o seu senso crítico, né, para que você não coloque a sua opinião pessoal sobre a opinião dos outros. Então é sempre assim, sempre muito democrático. Importantíssimo a gente ter essa democracia, esse respeito. Né? Tem gente que gosta, se você gosta, tá bom, então leia você. A minha crença não é melhor do que a sua, a minha crença é melhor para mim. Os livros que eu leio não são os livros que você deve ler. Os livros que eu leio são os livros que eu quero ler. Então é assim, uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Como eu falei para você, como se não bastassem todas as religiões que a gente tem no mundo, que estão entrando em conflito entre si, jogando avião, explodindo gente, aquela coisa toda, dentro da própria doutrina a gente tem facções ou grupos diferentes que muitas vezes chegam a esse extremo de ficarem se criticando. Sendo que, na verdade, todos devem buscar o mesmo objetivo e acabam se desviando por questões pessoais. Então, assim, estuda aquilo que você estuda, procura o grupo que você gosta, leia os livros que você acha interessante e seja muito feliz. E cada um seja feliz do jeito que é. Né? Eu acho que isso é fundamental nesse sentido. Né? O Dudu colocou que estudando Leon Denis, né, viu que perdeu tanto tempo lendo bobagens. Eu não vejo como bobagem não, Dudu, eu já li muita coisa. Eu falei para vocês, já que eu tive uma fase ali que eu era um devorador de livros, né? Eram 2 livros por semana que eu lia. Atingindo assim coisa de 300, 400 livros já lidos. E aí eu jogaria tudo isso fora? Não jogaria. Não jogaria porque tudo aquilo que eu li, tanto que era aquilo que era muito profundo, até aquilo que era muito superficial, formou a base que eu tenho hoje. Que se essa base é boa ou se não é boa, já é outra questão. Mas forma o entendimento que eu tenho hoje, né, dessas doutrinas. Agora tem gente que nunca leu esses livros e tem a sua própria base também.
Então acho que vale a pena a gente investir no nosso autoaprendizado, a gente formar a nossa opinião, a gente formar ali as nossas tendências, né? Eu tive uma fase em que eu lia muitos romances, hoje eu já não leio mais romances, porque primeiro porque eu busco um aprendizado direto. Como eu gosto de aprender, então eu já vou direto nos livros que são técnicos. Escolho um autor, escolho um tema e vou direto a ele. Naquela época que eu estava aprendendo, um romance era interessante, porque você se envolvia com a história, ele te prendia a atenção, aí você ia pegando aquelas migalhas, né, de ensinamentos doutrinários no meio do caminho e coisa e tal, e aí vai evoluindo. Aí chega uma hora que eu falo, olha, eu preciso saber sobre tal fenômeno. Eu não vou ler um romance para ficar procurando no meio da história esse fenômeno acontecer, eu vou direto em quem sabe da história. Então, quer dizer, eu cheguei nesse ponto, depois de ler tantos romances, cheguei nessa fase de que os livros técnicos para mim são mais interessantes. Mas e para quem gosta de romance? Então vai. Tá? Já sim, Dudu, já li, inclusive a gente estuda ele para poder fazer o trabalho do atendimento fraterno. Né? Então esse livro é bem interessante também. Então, assim, é importante que a gente tenha essa base, né, essa base. Se você trabalha com isso, né, Dudu? Se você trabalha com atendimento fraterno, vale a pena. Né? Se você não trabalha, você vai ter essa base teórica, né? Essa base teórica, mas infelizmente não vai ter prática, né? Você estuda assunto, então é válido sim, pode chegar. Né? Bom, então é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso trabalho, né? A gente já trouxe para vocês aqui, mas no fundo, todas essas informações que vão sendo absorvidas, ela tem como propósito uma transformação pessoal. Muita gente chega perturbada do outro lado e com um conhecimento técnico maravilhoso. Nossa, você sabe muito. Só que a sua personalidade é terrível, né? Você sofre emocionalmente, você sofre moralmente, mas você conhece tudo, né? Então, quer dizer, não teve muita produtividade. Então vale muito mais para o mundo espiritual você chegar lá com altos valores do que com autoconhecimento. Se você puder equilibrar os dois, vai lá. Por isso que falam para nós, né, no Livro dos Espíritos, que é assim, você evolui primeiro intelectualmente e depois moralmente, porque moralmente é mais difícil. Se você puder fazer os dois ao mesmo tempo, ótimo. Né? Então, esse é o caminho. Né? Então, tá valendo. Então, essa é a sua estratégia. Né? Eu já estou lendo, por exemplo, como eu te falei, a Ivone Pereira, fiz a leitura de Martins Peralva, estamos fazendo o estudo de Kardec, assim vai. Então a gente vai escolhendo os nossos autores ali para criar para criar ali o nosso perfil doutrinário. Né? Então cada um vai seguindo no mesmo grupo. Né? A gente aqui tem também um perfil semelhante, porque a gente sempre segue a mesma rotina, né? Mas paralelamente a gente vai fazendo os nossos estudos particulares. Agora, se você frequenta uma outra instituição, por exemplo, lá eles trazem uma nova forma de estudar. Trazem uma nova visão, trazem ali novos livros, preferem apostilas, tem ali os seus orientadores que têm também as suas interpretações. Então, a gente pode perceber que os indivíduos que estudam em grupos dentro das instituições têm um pensamento afim, mas se você fizer comparação entre um e outro, você vai ver que eles pensam de um modo diferente às vezes. Né? Então é assim que a gente vai levando aqui o nosso estudo. Né? O importante é sempre a gente ter essa referência, a gente não perder essa base. Né? Isso, Rô, exatamente. Isso, exatamente, tá? É que eu escrevi para vocês, acabei esquecendo de passar os detalhes, onde eu coloquei o horário, coloquei o local, não, coloquei ali o estabelecimento, mas esqueci do local. Tá? Bom, gente, então é isso, fechando por aqui o nosso trabalho. Quem vai fazer o encerramento para nós? Vai dar água agora. O professor, beleza então. Tá? Então passando para você, professor, tá? A gente encerra por aqui. Tá? Não sei, meus amigos, se a gente por acaso, se deu certo aqui o nosso bate-papo de hoje, se a gente conseguiu trazer para vocês aqui as ideias corretas, se todas as dúvidas foram respondidas e tudo mais, tá? Mas se não foi assim, se não deu certo, da próxima vez a gente faz ali as devidas correções. Tá? Então, como vocês viram, né, essa aqui é uma opinião pessoal que eu tenho sobre todas essas situações. Se a gente colocar esses mesmos temas em outros grupos, cada um vai responder de um jeito. Um vai preferir